Fala Dev! Seja bem-vindo ao canal Área Dev e se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações. E no vídeo de hoje vamos aprender as estruturas de repetição. Então vamos para a tela. Bom, aqui eu estou no Notion e aí você vai descer aqui um pouco, tá? E vai clicar aqui, ó, estrutura de repetição, que é o assunto do vídeo de hoje, beleza? Então vamos lá. Eu vou resumir aqui, mas você lê, tá? Eu vou deixar o link aí do Notion no vídeo. Você dá uma lida rápida para você entender. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu vou estar te respondendo e te dando um suporte bacana, beleza? Então vamos lá, ó. A gente vai ver as seguintes estruturas de repetição nesse vídeo, tá? Ó, a gente vai ver o for in, o for off, o while, o do while e o for each, beleza, pessoal? Então, essas são as estruturas de repetição no JavaScript, certo? Então, já vamos para a prática, abre seu VS Code e vamos codar. Bom, eu vou abrir aqui meu VS Code. Aqui eu já criei uma estrutura para agilizar a nossa aula, tá? Então você vai fazer o seguinte, você vai criar aí uma pastinha estrutura, repetição, tá? Dentro da pasta treinamento. E aí você vai criar um arquivinho chamado index.html. E nesse arquivo, a gente já vai criar aqui uma tag script para a gente chamar o arquivo de script onde a gente vai inserir os loops, tá? Então você vai colocar aí, ó, script.js, tá? E aí aqui dentro de estrutura de repetição, eu já crio um arquivo de script que é para a gente criar aqui as nossas instruções, beleza? E aí para iniciar, tá? A gente vai startar nosso servidor. Vou clicar aqui em Go to Live. E aí ele vai startar o nosso server aqui na porta 5500, né? Ó, como a gente já sabe, ele abre aqui automaticamente o nosso servidor. Mas eu não vou utilizar o servidor aqui, né? O browser preview aqui do navegador no Chrome. Eu quero visualizar aqui dentro do VS Code, tá? E aí para isso acontecer, eu vou aqui, ó, em debug, tá? E vou colocar aqui, ó. E aí automaticamente ele vai abrir aqui o browser preview dentro do meu VS Code, beleza? Então o nosso browser preview já carregou aqui e aí você vai clicar aqui na pasta que você criou, tá? Estrutura de repetição. E automaticamente ele vai carregar aqui o nosso arquivo aqui HTML, tá? Então a gente vai utilizar aqui o browser preview para a gente visualizar as nossas instruções. Bom, e o primeiro exemplo que a gente vai ver em estrutura de repetição é o loop for, tá, pessoal? E aí eu vou aqui no Notion ver o nosso exemplo, tá? Vou fechar aqui essa aba. Bom, o primeiro exemplo, que é o for, né? Ele vai percorrer um bloco de código várias vezes, tá? Então, nesse exemplo aqui, ó, eu criei uma variável, né? E aí eu coloquei o valor aqui como 0, a variável i. E eu falei, ó, que se enquanto o i for menor que 5, né? I é 0. E aí o 0 vai ter que chegar até o 5, né? Então ele vai repetir o bloco de código, tá? Uma vez, aí ele verifica. O valor que está inserido no i, ele é menor que 5? É. Então, executa de novo. O valor que está inserido no i, ele é menor que 5? É. Executa de novo. Até chegar o 5, beleza? Então, vamos executar esse exemplo aqui lá no nosso VS Code, tá? Então, vamos fazer o seguinte, ó. Aqui a gente declarou uma variável mensagem para receber um string e exibir aqui o valor de i, tá? Então vamos fazer esse exemplo aqui lá no nosso VS Code para a gente ver na prática, beleza? Então vamos lá. Aqui eu vou no arquivo de JavaScript e vou criar aqui o script, beleza? Então vamos lá. Vou colocar aqui, ó, for, e aí eu vou colocar aqui uma variável, né? Vou dizer aqui, ó, que i vai receber o valor 0, tá? E aqui eu vou comparar. Enquanto i, né, for menor que 5, ele vai se repetir, tá? I++, repita. Aí ele vai repetir as instruções que vai estar dentro desse bloco aqui, tá? Ó, que é o que? Eu vou mandar ele escrever uma mensagem aqui no documento, tá? E aí eu vou fazer a seguinte maneira, ó. Eu vou colocar aqui, ó. No meu documento, escreva o seguinte, número, eu vou concatenar, tá? A string com a variável. Eu
vou colocar aqui, ó, i, tá? E aí a gente salva e automaticamente ele vai executar aqui o código no Browser Preview, ó. Então a gente pode ver aqui, ó, que ele executou número 0, número 1, número 2 até o 4, né? Então aqui eu vou colocar menor igual e aí ele vai chegar até o 5, tá? Então quando o i, que é 0, né, for menor, enquanto o i for menor ou igual a 5, ele vai repetir a string que está aqui dentro do método write, tá? Ó. Então você pode ver que ele repetiu 5 vezes, né? Ó, no caso 6, ele contou como 0, tá? Mas aí você pode iniciar aqui o contador, né, que é aí como 1, tá? Ó. E aí ele vai mostrar só o número 1, 2, 3, 4 e 5, beleza? Então esse aqui é o primeiro exemplo, tá? De uma estrutura de repetição no JavaScript, que é o for, beleza? O segundo exemplo é o for-in, tá? O for-in ele vai percorrer as propriedades de um objeto. É bem simples. Eu tenho um objeto, né, user, e aí eu tenho aqui chave e valor, né? O first name, last name, idade. E aí a gente especifica o for aqui normal e dentro aqui da instrução aqui do for eu coloco o in, tá? E aí eu faço da seguinte maneira, ó. Eu coloco uma variável e digo que em usuários, né, nessa variável eu vou pegar um elemento, tá? E aí eu faço dessa maneira, ó. Então vamos fazer na prática no VS Code. Então vamos lá, aqui no meu VS Code eu vou comentar esse exemplo do for, que a gente acabou de ver, e vamos fazer aqui o for-in, tá? Então vai ser o seguinte, ó. Eu vou declarar aqui uma variável let user, e aí eu vou colocar aqui os valores do objeto, tá? Ó, que é chave e valor. Então eu vou colocar aqui, ó, F de first, name vai ser Bruno, L de last, name vai ser Lima e age, que é a idade, vai ser igual a 26, tá? Então aqui eu tenho um objeto, né, de usuário. Então vamos lá, aqui eu vou colocar o for e aí eu vou colocar aqui uma variável let x in user, né? Eu estou dizendo, eu quero x, né, algum elemento desses aqui, desse objeto aqui, ó, nesse objeto user, tá? E aí eu vou fazer aqui as minhas instruções, beleza? Então vamos fazer o seguinte, aqui dentro eu vou colocar aqui, ó, document.write e aí eu vou mandar escrever o seguinte, ó, user x, tá? Como você pode ver, ele escreveu aqui, né, ó, Bruno Lima 26, beleza? Então o for-in, ele é recomendado para se utilizar quando você tem um objeto e precisa varrer esse objeto, tá? Então fica a dica aí para utilizar o for-in. Agora vamos para um exemplo utilizando o for-of, tá? O for-of ele vai percorrer os valores de um objeto interável, beleza? Vamos ver um exemplo, ó. Eu tenho aqui um objeto, né, um array de carros, e aí eu coloquei aqui, ó, for, né, criei uma variável let, e aí eu especifiquei a palavra-chave of, né? Então, pegue x de carros, né, que é aqui o nosso objeto aqui que contém elementos, beleza? E aí eu coloquei aqui para ele exibir uma mensagem no log, né? Ó. Então ele vai pegar aqui, ó, os modelos que está dentro desse array aqui, né? Desse objeto. Então vamos ver na prática lá no nosso VS Code. Eu vou comentar aqui o for-in, tá? A gente acabou de ver. Então vamos lá. Aqui eu vou criar uma variável chamada cars e eu vou colocar aqui o objeto, né? Um array com os valores. E aqui embaixo eu vou colocar a nossa estrutura de repetição for, tá? E aí dentro dela eu vou criar uma variável x of cars. Pegue x do elemento lá do array cars, tá? E aqui eu coloco as nossas instruções. E aí eu vou mandar ele escrever no nosso documento o valor para a gente visualizar, tá? E aí a gente vai fazer o seguinte, ó. Ele vai escrever apenas a variável x, tá? Quando eu salvo, a gente consegue visualizar aqui, ó, que ele escreveu os elementos do nosso array, tá? Que a gente especificou, ó, Celta, Fusca e HB20, beleza? Então, esse exemplo é quando você tem um objeto interável, tá, pessoal? Então, recomendo aí você utilizar o for-of, beleza? Então, vamos ver outro exemplo. O exemplo que a gente vai ver agora é
a estrutura de repetição while, tá? O while, ele percorre um bloco de código enquanto uma condição especificada é verdadeira, beleza? Então vamos fazer esse exemplo aqui, ó. Bem simples, cria uma variável aqui, tá? O valor é 0 e a gente monta aqui a estrutura de repetição com o while, beleza? Então vamos lá. Então aqui no meu VS Code eu vou comentar aqui o for of e já vou começar a fazer aqui o while, tá? Então eu vou declarar uma variável. A variável vai ser chamada i igual a 0. E aí eu vou colocar aqui o while. Enquanto i for menor ou igual a 10, ele vai executar esse bloco de código, tá? Então ele vai executar o seguinte, ó. No meu documento, escreva o seguinte, escreva i, tá? Vou mandar ele escrever o valor de i. E aí aqui no final você vai colocar i++, ponto e vírgula. A gente consegue visualizar aqui, ó, que ele contou de 0 a 10, né? Então a gente viu aqui que o nosso contador é 0 e ele faz a verificação. I é menor ou igual a 10, então ele vai a partir do 0 até chegar no 10. Ele executa uma vez e aí o i passa a ser 1. 1 é menor ou igual a 10? Verdadeiro, execute o bloco. Aí ele vai, verifica. O i agora é 2, né? Já foi no segundo loop. 2 é menor ou igual a 10? 2 é menor que 10. Então ele executa novamente até chegar a 10. Beleza? Então esse aqui é a estrutura de repetição chamada while, beleza? A próxima estrutura de repetição é o do while, tá? Ele vai percorrer um bloco de código enquanto uma condição especificada é verdadeira, tá? Só que existe uma grande diferença, ó. O while, ele começa com a variável, um contador, né, 0, e faz a condição, né? Ele começa com a condição, ó, tá? Lá no final que ele faz a incrementação, i++. Já no do while, a gente cria o contador, né? E pede para ele fazer. Do é o verbo fazer, né? Faça, do. E aí a gente cria aqui a variável, né? E pede para ele fazer isso aqui, ó. No final aqui a gente faz a incrementação, porém a condição só é feita no final, certo? Ó, aqui no while a gente faz a condição logo no começo. Já no do while a condição é no final. Então vamos aí na prática ver como funciona o do while. Vou comentar aqui o while, que a gente acabou de ver. E vamos fazer agora o do while. Então, vou fazer aqui, ó, let, e vou colocar aqui, ó, do. Ele já monta aqui a estrutura para mim, tá? E eu vou fazer aqui a condição, ó. Enquanto o i for menor igual a 10, ele vai executar, tá? E eu vou mandar ele escrever aqui no meu documento, ó. No meu documento, escreva o valor de i, tá? Então eu vou salvar e aqui embaixo eu faço a incrementação, ó, i++. Então a gente consegue visualizar aqui o resultado do while no navegador. Ele vai de 0 a 10, tá? Enquanto o i for menor ou igual a 10, tá? Ele faz a verificação da condição no final, ele vai executando, né, interagindo de 0 a 10. Beleza? Então, esse aqui é o exemplo do while. Vamos ver o próximo exemplo. Bom, o último exemplo é o for each, tá? Então, vamos ver aqui o exemplo, ó. Ele vai executar um callback fornecido uma vez para cada elemento em uma matriz, em ordem com o valor atribuído, beleza? Tá? Vamos ver na prática aí no VS Code. Bom, vou comentar aqui. Vamos ver aí um exemplo com o for each. Então, vamos lá. Vou criar aqui a variável sum igual a 0. E numbers igual ao array, e eu vou ter aqui os valores 10, 20, 30, 40 e 50. Então vamos lá, vou colocar aqui numbers ponto for each, e aí dentro do for each eu executo a minha função myFunction, certo? E aí eu vou criar aqui a função. O que é que essa função ela vai fazer? Vou passar aqui por parâmetro um item, tá? E a variável sum, que é 0, ela vai receber o seguinte, ó. Ela vai incrementar aqui nela esse parâmetro item, tá? E aí no meu documento eu vou mandar escrever o resultado, beleza? E aí você vai entender
o nosso exemplo aqui, ó. Pronto. No meu documento escreva aí a variável sum. E aí o que é que acontece, ó? A gente pode ver que ele exibiu aqui, ó, 10, 30, 60, 100, 150. O que é que quer dizer? Se você reparar aqui, ó, no array, ele começou com 10, né? Então, ele iniciou o for each com 10. Beleza. O próximo aqui tem 20, só que aqui tem 30, tá? O que é que aconteceu? Ele somou o primeiro item com o segundo, né? Então, 10 mais 20 é igual a 30, tá? Na segunda iteração, ele pega 30, né, que é o resultado desses dois itens, e soma com a terceira iteração. 30 com 30 é igual a 60, tá? E aí, na próxima iteração, ele vai pegar e somar com 40, né? 60 com 40 é igual a 100, tá? E aí, a última iteração, ele pega 100 e soma com 50. E aí, o resultado é 150. Entendeu aí o que é que a nossa função fez? Ela pegou, né, a variável sum, que é 0, e incrementou o parâmetro que a gente passou aqui, ó, tá? Então, quando você tiver essa situação, eu recomendo você utilizar o for each, beleza? Então, pessoal, a aula de hoje foi as estruturas de repetição, tá? A gente viu aí algumas estruturas de repetição do JavaScript, beleza? Então, pessoal, o vídeo de hoje foi sobre as estruturas de repetições, tá? Qualquer dúvida, deixe no comentário que eu vou estar te respondendo, tá? Então, te vejo no próximo vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho, curta o vídeo e compartilhe aí com seu amigo que está aprendendo JavaScript, beleza? Te vejo na próxima aula. Valeu!